Eu gostaria de começar hoje. Será que daria para apagar o holofote ali só para ficar mais escuro, como ontem? Por favor, tratando de uma questão que me parece bastante pertinente, que apareceu muitas vezes nas conversas durante a semana. E eu tratei isso, conversei um pouquinho sobre isso em tom de brincadeira, que é o meu jeito de ser, mas falando bastante sério. E eu me dirijo talvez mais ao pessoal um pouco mais jovem, porque a ideia nasceu aí de uma conversa de idas e vindas durante a semana, mas é assim: nós vivemos em uma sociedade de muita informação e de muita velocidade. Eu tenho filhos na idade universitária tal, e tem uma discussão lá em casa que é assim: as coisas elas acontecem muito rápido e eu preciso de uma resposta rápida, ou eu preciso ter esta informação de uma maneira muito rápida. A internet ela é fantástica, tem muita coisa boa lá, mas como tem um fluxo de informações e os nossos questionamentos são muito grandes, eu acabo terceirizando a minha inteligência para alguém. Isso é muito comum, eu vejo isso dentro da minha casa. Alguém disse tal coisa, como eu não tenho muito tempo para refletir sobre aquilo, eu acho que aquele cara tem um certo nome, eu acabo terceirizando a minha inteligência. Aí nós entramos numa situação que eu acho que é perigosa. Primeiro, que nem sempre as pessoas conseguem acertar sempre nas suas respostas. Segunda situação a ser pensada é que quando eu terceirizo a minha inteligência, eu sou muito facilmente manipulado. Em terceiro lugar, eu preciso entender aquilo que eu falei, talvez, ou eu gostaria que vocês entendessem aquilo que eu falei no comecinho do domingo passado. Se tem uma diferença entre ciência e fé e teologia, ou fé, ciência e fé, é que a fé, ela põe um ponto, um referencial de entendimento que é fora da minha pessoa. Eu tenho fé pelas minhas experiências, mas eu acredito em alguma coisa que está fora de mim. A ciência traz para dentro de mim e no homem a verdade. E eu não tenho medo de dizer, e não vou ficar chateado de ficar repetindo isso: o cientista, o homem já é egocêntrico. Você põe um DR na frente do nome do sujeito, o cara fica o poder. Se eu terceirizo para essa pessoa em termos de a ciência disse e isso então é verdade, morreu, eu terceirizei a minha inteligência. Eu vou tentar hoje aqui, mediante algumas questões que surgiram, mostrar algumas coisas para vocês nesse aspecto. Mas se tem uma súplica que eu posso fazer para vocês principalmente para as pessoas mais jovens, não terceirize a sua inteligência. Não é porque o cientista XYZ disse que aquilo é verdade. Seja crítico, tanto do ponto de vista com relação àquilo dos estudos teológicos, quanto, inclusive, fundamentalmente, dos estudos não teológicos, científicos. Tudo bem? Então, quando a gente busca entender este conflito aqui, eu tenho que entender duas coisas. A primeira delas, e isso vale para mim, é que o compreender, ele está dentro do meu coração. Tentar buscar respostas é inerente do meu coração. Alguns buscam respostas na ciência para fortalecer a sua fé. Outros buscam respostas na ciência para fortalecer o seu ego enquanto ser humano.
Nós precisamos entender como é que a ciência trabalha, mas no fundo, tanto ciência quanto a religião ou a fé. Aqui está um pouco escuro, mas se tem alguma coisa que ciência e fé buscam, é conhecer a verdade. Só que a verdade da fé está centrada em Deus, para nós cristãos, numa fé salvífica através de Cristo Jesus. E a ciência busca, através de meios diferentes, de métodos diferentes, uma verdade. Mas para mostrar, e eu enquanto cientista também não tenho vergonha de dizer isso, para mostrar que eu, homem, consigo entender a natureza. Mas veja, os métodos buscam aquilo que se chama verdade. Ok? Tudo bem? Muito bom. Só relembrando o que a gente tratou na semana passada, deixa eu colocar tudo aqui de uma vez. A fé, ela trata de uma situação que está colocada num modo de vida de crer. Aquele que tem fé, ter fé significa, a definição que está lá em Hebreus significa, eu sei que fé é a certeza daquilo que não se vê, eu não preciso ver para ter fé, eu não preciso ter nada palpável para ter fé, e a certeza daquilo que há de vir. A fé, ela se desenvolve através do meu relacionamento com Deus, através do conhecimento das Escrituras. Mas é alguma coisa que está além do palpável, além do mensurável. Por outro lado, a ciência, ela demanda, a ciência demanda fatos. A ciência busca um método que se chama fatual, ela está baseada na observação de fatos. E eu preciso, então, experimentar. Semana passada falamos um pouquinho sobre os métodos científicos. Então essa é uma diferença, uma segunda diferença fundamental. A primeira diferença, fé, a verdade está externa a mim. Ciência, a verdade está dentro de mim, eu que descubro. Como é que eu faço isso? Segunda diferença fundamental. A fé, ela vem do crer, vem do ouvir e do estudar a palavra. A ciência, ela busca métodos empíricos. Como é que eu sei, lembra da brincadeira? Como é que eu sei que a garrafinha de água ela vai cair se eu soltar? Como é que eu sei que essa caneta vai cair? Porque eu olho, eu experimento, eu vejo, eu solto a caneta várias vezes, entendo e depois percebo que todo objeto que eu soltar, na presença de um campo gravitacional, ele cai. Perfeito? Então o foco da fé está fora, o foco da ciência está dentro de mim. A fé, ela trabalha com a perspectiva de crer. A ciência trabalha com a expectativa de experimentar, de ver. Eu preciso ter um fato. Perfeito? Ok? Para fazer ciência, então, eu preciso de uma metodologia. Eu estudo um objeto, eu estudo algum problema. E aí, eu monto as minhas teorias, os meus conhecimentos, os meus conceitos, através do estudo desse objeto. No campo científico, nós entendemos, e existem várias correntes de epistemologia, de filosofia da ciência, mas no campo científico eu entendo que sempre a verdade ela é relativa. A fé me mostra que a verdade, com V maiúsculo, ela é absoluta. Por que que a verdade é relativa? Em ciência, lembrem-se da questão do modelo atômico, não é? Que a gente estuda lá no colegial. Eu tinha um modelo atômico do que o átomo era uma bolinha,
depois descobriram os elétrons, eu passei para o modelo de Dalton, depois eu descobri que o átomo era oco, tem um modelo de Rutherford, e vão modelos. A ciência, por favor, não explica nada, ela trabalha através de modelos. E esses modelos, mediante fatos novos, eles vão sendo modificados. Perfeito? Rapidinho. O governo da Comunidade Europeia gastou lá 13 bilhões de euros para construir um grande acelerador de partículas, o chamado LHC. Não importa o que é, mas é um grande acelerador de partículas. E as pessoas lá queriam achar uma certa partícula chamada bóson de Higgs, que era foi alcunhada como a partícula de Deus. Por quê? Me perguntaram isso dessa semana. Por quê? Porque se observada e descoberta aquela partícula, o modelo padrão das partículas elementares descrevia a natureza no seu estado fundamental. O que aconteceu? Então, tenho lá uma tabela, faltava aquele ponto, aquele experimento para ser observado. Gastaram aquele dinheiro para, não quero dizer se é lícito ou se não é, mas gastaram aquele dinheiro para observar aquela partícula. O que aconteceu? Não acharam a partícula, acharam uma outra. O que acontece com o modelo padrão? Vai por terra, e eu tenho que ir atrás de um outro modelo. Mas acabou com a ciência. Não, a ciência busca verdades relativas. E assim nós vamos indo. Quem dizia que aquilo... É interessante isso, né? A ganância intelectual do homem é tão grande porque dizia assim, se eu descobrir essa partícula, eu vou ser como Deus, eu vou entender a natureza e a matéria. Caíram do cavalo, porque não se chegou a lugar nenhum. Duas aplicações. Eu confesso que fui um pouco rápido disso na semana passada, então preciso voltar um pouquinho. Duas perguntas muito interessantes que surgiram no final da conversa da semana passada, e a molecada aí ficou me mandando o WhatsApp adoidado. Eu fiquei a semana toda tentando responder ao WhatsApp. Não sei como é que acharam meu telefone, alguém passou para alguém, foi uma loucura total. Mas tá bom. Tá? Pergunta número 1. Do ponto de vista da fé, quem criou o universo? Quem te deu, ou o que é que deu para você essa certeza? A fé. Através do estudo, através das meus vivências com Deus, daquilo que Deus fez na minha vida, olhando as escrituras e tal, nós não temos dúvida disso. Mas essa, em tese, não é uma resposta factível ou crível para a ciência. Mas veja, quem criou o universo? No princípio, criou Deus o céu e a terra. Acabou, está respondido. E a terra era sem forma e vazia, e assim vai. E Deus disse, haja luz. Ou seja, existe uma ação criadora, externa, inclusive ao próprio universo e ao próprio tempo. Deus existia, para ele ser o Criador, Deus existia fora do tempo e do espaço e fora da história. E ele criou isso num certo momento, a partir do exato instante que ele disse Fiat Lux, em latim, ou Bereshit, em hebraico. Criou-se, foi criado, acabou. Existiu então um evento da criação. E Deus foi o responsável por esse evento. Nós que estamos aqui, eu bato os olhos aqui, não reconheço todo mundo, né? Eu não sei se todos aqui são crentes em Deus. Mas para aqueles que creem em Deus, não houve um titubear para responder.
Houve um evento da criação, houve um início. E esse início tem como responsável o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não tem discussão sobre isso. A pergunta que eu me faço e que alguns me fizeram é: a ciência pode provar que isso não é verdade? Olhem para mim, por favor. Não. Certo? Não. Existe algum método experimental, empírico, para mostrar que não existiu a criação e que Deus não foi responsável por esse evento? Algum método científico? O que é que vocês acham? Veja, eu estou dizendo que aconteceu uma explosão, um momento em que Deus disse assim: faça-se o universo. Agora, Paulo cientista, eu tenho duas opções. Deus pode ter feito o universo a partir de uma explosão primordial, e a partir disso tudo foi sendo criado. Não se esqueçam que a teoria do Big Bang, ela foi criada inclusive por um teólogo. Interessante, né? Teoria da evolução, Darwin era um teólogo. Teoria do átomo primordial, teoria do Big Bang, Georges Lemaitre era um teólogo. Ou Deus então criou o universo como ele é, como ele está, criou, já com todo mundo desse jeito como nós somos agora, ou criou através de um universo que se expandiu e aí átomos e moléculas foram sendo criados. Como é que eu posso ver, como é que eu posso, do ponto de vista agora científico, detectar que houve a criação de um universo? Ora, existem meios científicos para detectar que o universo existe? Existe. Nós olhamos e vemos as estrelas. Existe um meio científico para perceber que o universo foi criado como ele está, ou através dessa grande explosão? Existe. Agora, a ciência quer buscar o que existia antes do tempo. O que existia, ou quem é que criou essa explosão? Então, vamos lá. Eu mostrei essa foto domingo passado. Então, para ser científico, eu preciso de um fato, eu preciso de uma observação. Essa aqui, eu vou mostrar a fonte. Na academia, a gente tem que, obrigatoriamente, mostrar de onde eu tirei as coisas, né? Então, aqui tem uma foto no infravermelho do universo. Não queria que vocês se tornassem doutores em astrofísica, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que o que é vermelho é quente, tem muita energia. O que é azul, quanto mais escuro, é frio, tem pouca energia. Ora, essa figura, essa foto do universo está me mostra a ciência de que o universo ele não é homogêneo. Tudo bem? Eu não tenho homogeneidade na temperatura do universo. Eu tenho lugares do universo onde ele é mais quente e lugares do universo onde é mais frio. E isso é um fato. Ora, se houve a criação do universo a partir de um momento e esse universo começou a expandir, a princípio eu esperaria que ele fosse homogêneo, porque ele vai se expandindo a partir de um certo ponto e ele, em tese, seria homogêneo. Mas o fato é que ele não é. E aí, essa é uma foto do universo do ano passado e nós discutimos um pouquinho, um célebre número feito por dois cientistas americanos, que é a chamada hipótese de Hubble, não é? De que o universo está em expansão. Eu tenho um gráfico aqui
de velocidade por distância, e o Hubble foi medindo a posição das galáxias e das estrelas e foi imaginando que elas estão uma se distanciando da outra. Isso significa então que o universo deve estar se expandindo. Mas não se esqueçam de que ele fez isso aqui por volta de 1929, não conhecia aquela foto e naquele momento, em 1930, eles imaginavam que o universo era homogêneo. Hoje a gente percebe que não é. Tudo bem? Mas como é que ele chega em 13,8 bilhões de anos? Ele não ficou esse tempo todo observando. Ele usou um artifício que a gente usa muito em ciência. Eu tenho 3, 4 pontos, ligo eles por uma reta e faço o quê? Passo a reta, aumento o tamanho da reta até chegar lá no eixo dos tempos. E digo, bom, se eu pegar esses pontos aqui, traçar uma reta de trás para frente, eu vou chegar num tempo que é o tempo de 13,8 bilhões de anos. Esse número hoje, inclusive, é absolutamente contestável. Porque, como eu disse, como eu mostrei naquela foto, não existe homogeneidade no universo. Então, essa tática, essa técnica, muito usada em ciência, ela é falha. Mas o entendimento atual dessa figura queria que você prestasse atenção um pouquinho na figura. O que ela está mostrando aqui? Teve aqui um momento, um início do universo, e houve então uma expansão do universo, e o que o modelo cosmológico atual mostra, que eu tive aqui a formação dos primeiros átomos e moléculas, e depois eles foram se juntando, as primeiras partículas elementares. Vocês não estão conseguindo ver onde é que eu estou apontando, mas um pouquinho lá para frente depois começam os átomos e as moléculas, vai se formando as galáxias, tal. Então, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, no comecinho, eu tenho a formação das partículas, elétrons, tal, e conforme eu vou correndo aqui, nesse eixo, vou formando os primeiros átomos, depois as moléculas, e esse treco vai indo, passando 13,8 bilhões de anos e chegando na formação bioquímica do homem. Hoje, a cosmologia faz algumas questões. Olha que interessante. O tempo começou a existir. E alguma coisa fez o universo explodir. E a partir disso, criou-se o universo. Primeira pergunta que a cosmologia faz é: o que existia antes de um evento que a cosmologia chama-se de singularidade? A pergunta, se eu voltar 3 transparências para trás, é: a ciência pode dizer quem que explodiu o universo? Pergunta número 2, que é feita hoje, é: o que existia? Olha como é que a física é interessante. Com o conhecimento científico atual, eu posso então passar de trás para frente e observar a formação dos átomos e das moléculas, mas eu só consigo fazer isso com as leis físicas atuais chegando num pontinho aqui que equivale a 10 a menos 43 segundos. Esse é o chamado tempo de Planck. Em 10 a menos 43 segundos, parece um negócio muito pequeno, mas para a física isso é relevante. As leis físicas não valem antes disso. O que tinha antes de menos 43 segundos? Para a ciência, é um grande não sei. Ótimo, mas aí tem uma outra questão interessante. Se o universo está se expandindo, ele está se expandindo em cima do quê? Sobre o que ele se expande? Sobre o nada? Ora, mas nada é a ausência de qualquer coisa. De verdade mesmo, na ciência, quem quiser depois pode ir anotando essas coisas,
de verdade, de conhecimento cosmológico verdadeiro. Parece que tem um monte de coisa, mas a única coisa que vale é um chamado teorema de Borde-Gut-Verkin, que diz o seguinte: tudo que começa a existir tem uma causa. Veja, o que eu estou falando é o que a ciência da cosmologia hoje, de concreto, matematicamente falando, através deste teorema, consegue indicar. Tudo que começa a existir tem uma causa. Novidade para nós. O universo começou a existir. Portanto, o universo tem uma causa. Em 2016, a ciência indica a existência de uma causa para o conhecimento, para a existência do universo. Vou parar aqui um pouquinho e vou fazer um questionamento nesse ponto que me fizeram durante a semana. Tá bom, Paulo? Ok, eu entendi. Nós estamos aí, não sei exatamente quantos anos tem o universo, isso está controverso. Mas o universo é muito grande, não é? É muito grande. Eu não sei o tamanho dele, mas ele é muito grande. Então me diga uma coisa, você como cristão, eu vou fazer a pergunta e vou ficar uns segundos em silêncio, por favor. A pergunta que eu vou falar, cadê o pastor Hugo? Está lá no fundo. O pastor Hugo, se ele não vai me expulsar da igreja hoje, não vai ser. A pergunta que me fizeram durante a semana é a seguinte: tá bom, Paulo, eu sei que a ciência está um pouco confusa, é verdade. Mas você está dizendo que o universo pode não ter 13,5 bilhões de anos de tamanho, mas ele é muito grande, não é? É verdade, ele é muito grande. Será que Deus fez todo esse universo só para nós? E aí trocando uns zap aí, era uma menina, foi uma menina que fez essa pergunta. Trocando uns zaps, logo ela veio com outra questão em seguida. Existe alguma evidência física de que não existem outras civilizações inteligentes no universo? Ou seja, tem ET, Paulo? Você está mostrando que o universo é imenso. Eu não sei quanto que ele tem de anos, tá? Mas ele é muito grande, então tá bom. Se você está aí, filha, como eu falei, ok, se não está, dá uma olhadinha lá no Oráculo da Juventude. Eu contei que no domingo passado o Oráculo da Juventude, que deveria ser a Bíblia, num primeiro momento é o Google, né? Qualquer coisa se busca no Google. Olha lá, terceirizo a minha inteligência para o autor da Wikipedia. Mas, pensa bem, busca lá, Paradoxo de Fermi. Fermi em homenagem a um físico italiano chamado Enrico Fermi. Ele disse, segundo consta, eles estavam num almoço lá e o Fermi fez essa seguinte questão: o aparente tamanho e a idade do universo sugerem que devem existir civilizações extraterrestres. Entretanto, essa hipótese parece ser inconsistente com a falta do quê? De evidência observável. A ciência precisa. Para eu ter um evento que mostre a existência de extraterrestres, tem que descer uma nave aqui, sair um monte de gente meio verde, não sei de que cor, e dizer assim: eu venho da estrela Alfa Centauro. Semana passada, o meu caminho aqui, que eu faço, eu vou sempre naquela rotatória ali do final da Getúlio Vargas ali, né? Tinha uns caras, não sei se vocês viram isso, vendendo uns ET de madeira assim, tinha uns verdinhos, eu quase comprei um para pôr lá em casa, mas a Cláudia não deixou. Não sei se vocês viram, mas achei mó barato aquilo. Tinha uns verdes assim e outros brancos, né? Mas grande assim, quase que tamanho real, né? Para ET, é assim. O Fermi fez essa pergunta. Aí um caboclo lá, que estava no almoço, falou: tá bom, eu vou calcular cientificamente quantas civilizações devem ter na Via Láctea, que é a nossa galáxia. Olha que interessante. Depois você pode buscar lá. A equação de Drake mostra que para responder essa questão do paradoxo de Fermi, o número de galáxias habitáveis, ela deve ser entre de planetas habitáveis da nossa galáxia, deve ser entre 0
e 2,3. E a nossa galáxia tem bilhões de estrelas potencialmente mães de um sistema solar como o nosso. É pouco, né? Você que já terceirizou aí a sua inteligência para os extraterrestres lá que passam no History Channel, né? Que lá tem uns 500 extraterrestres por semana que aparecem lá. Ou eles estão vindo sempre do mesmo lugar, ou aquilo lá não deve ser muito interessante. Mas veja, isso nos remete a uma outra discussão que eu vou querer mostrar para vocês que é cientificamente palatável, que é o chamado princípio antrópico cosmológico. É algo impressionante. Para não dizer que eu não estou valorizando muito a teologia, eu vou colocar uma frase aqui que eu queria que vocês lessem de um teólogo, de um escritor cristão muito conhecido, que é o Philip Yancey. Por favor. A natureza é primorosamente ajustada para a possibilidade de vida no planeta Terra. Se a força gravitacional fosse reduzida ou aumentada em 1%, o universo não se formaria. Por uma minúscula alteração na força eletromagnética e nas moléculas orgânicas, elas não se uniriam. Nas palavras de Freeman Dyson, talvez o físico vivo atual mais importante, o universo sabia que estávamos chegando. O universo não se assemelha a um lance de dados aleatório. Parece pura e simplesmente proposital. O princípio antrópico cosmológico indica que, através de uma expressão matemática, vou colocar aí, por favor, uns absurdos, mas o recado é: a física indica que se eu mexesse um pouco na maneira com o que o universo é, em menos de 1%, aquilo que a gente conhece como universo, Terra, Marte, isso não existiria. Eu tenho 4 forças fundamentais na natureza conhecidas: gravitacional, eletromagnética, força nuclear forte e força nuclear fraca. E existe um equilíbrio entre essas forças. E esse equilíbrio ele é mostrado através de uma constante de estrutura fina que tem esse número. Dá uma olhada lá, qual é o número na sua precisão de casas decimais. Se esse númerozinho aí fosse 1% diferente do que ele é, o universo que nós teríamos, eu não estou falando da Terra, eu estou falando do universo, ele não se formaria na sua maneira com que nós o conhecemos. Ou seja, John Archibald Wheeler, ganhador do Prêmio Nobel de Física, diz o seguinte: os físicos amam esse número não só porque ele é adimensional, isso não importa muito, mas também porque ele é a combinação de constantes fundamentais da natureza. Por arranjar-se desta forma e não se arranjar de outra maneira. O que está escrito aí é o seguinte, corroborando aquilo que estava lá dito pelo Freeman Dyson no livro do Philip Yancey. Existe, por favor, olhem para mim, existem evidências físicas experimentais de que a vida na Terra, o sistema solar e o universo só existe com essa situação, com essa configuração. A vida na Terra só é possível na Terra, depois você fica pensando em outros planetas, porque a física se combinou de tal maneira, ou ela foi montada de tal maneira por um agente externo, e aí você acredita no que você quiser, de uma maneira quase que absolutamente precisa. Max Born, um grande físico do início do século,
fala a mesma coisa, mas eu chamo a atenção para o último pedacinho da frase dele. É claro que a explicação desse número, veja, a ciência quer explicar por que o número é desse jeito. Por que tem essa constante? É um dos problemas centrais da filosofia natural. Será que as escrituras podem nos ajudar a entender alguma coisa? Isaías 45:18 diz assim: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, e Deus que formou a terra e a fez, e Ele a confirmou. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Inteligentemente, como Deus, Ele criou através de leis físicas, e a ciência indica isso, para que ela fosse habitada da maneira com que ela é hoje. Ok, tá bom, Paulo, para aí, mas você se diz aí cientista? Tá bom. Existem evidências experimentais, observacionais, tem coisa da física mesmo, para mostrar que Deus tem a ver alguma coisa com isso? Se eu fosse discorrer sobre isso, eu precisava, mostrando, né, com física, eu precisava de muito tempo. Mas eu vou sugerir para vocês a leitura de um livro. Frederick Witten é um jornalista científico, ele era ateu, e ele escreveu esse livro que se chama Mostra-me Deus. Não é um livro cristão, viu? Ele coloca lá 5 razões para dizer que houve, eu vou usar essa palavra, depois eu discuto ela, tá? Houve um desenho inteligente do universo. As intensidades dessas 4 forças fundamentais, ela é exata. A razão das massas do elétron e do próton foram desenhadas de tal maneira que a vida seja aquilo que ela é. O universo iniciado em um estado de baixa entropia. Na física existe uma lei que é chamada segunda lei da termodinâmica, vou dar um exemplinho aqui daqui a pouco, que mostra de que a gente já ouviu falar isso, né? A termodinâmica, segunda lei, mas é o seguinte, tudo caminha para a desordem, né? Às vezes a gente ouve isso. Minha mãe falava isso, tudo caminha para a desordem. Minha mãe não era física, né? Era costureira, mas ela falava isso. A única evidência experimental de entropia negativa, ou seja, que fere a segunda lei da termodinâmica, é a vida. E tem mais matéria do que antimatéria e a existência de elementos químicos. Quem se interessar, esse é um livro bem grosso, mas ele vai mostrando através de dados científicos que aquela constante de estrutura física, ela é importantíssima e fundamental. Pensei muito antes de colocar isso aqui, mas vamos lá. Sugiro uma outra fonte para quem se interessa muito com isso. Existe um livro escrito por um rabino, é uma editora judaica, que se chama Decifrando a Criação, que discute do ponto de vista físico e científico, exaustivamente, no hebraico e na física, os 3 primeiros versículos da Bíblia. Eu não vou me aventurar aqui muito no hebraico, senão o pastor Hugo vai me chatear aqui, vai me pôr para fora, né? Mas eu tenho tentado estudar hebraico nos últimos meses, estou tentando aprender um pouquinho, e eu fico impressionado com a clareza científica da língua hebraica. A professora Sandra podia nos dar um curso de hebraico aqui na escola dominical para a gente ver como é que isso é fantástico. Mas eu vou tentar me arriscar um pouco aqui. Olha lá, a revelação mostrando a criação. Esse livro, como ele disse, ele pega os 3 primeiros versículos da Bíblia
e no hebraico discute a física que tem por detrás dele. No princípio, Deus criou. Hebraico, a gente lê de lá para cá, né? Interessante. Bereshit bara Adonai. A primeira letra é esta letrinha aqui que tem um ponto no meio. E é um C virado de lá para cá, não tinha nada. Aqui não tem nada. Deus começou a criar o universo daqui para cá. E a primeira letra do alfabeto hebraico reflete exatamente isso. Não tinha nada para cá. E aí, daqui para lá, as coisas começaram a ser criadas. Perdão, não está funcionando mais isso. Bereshit, bara Adonai. Deus criou a partir a palavra bara, em hebraico, mostra uma criação ex nihilo, a criação a partir do nada. O hebraico já mostrava isso. E todas as vezes na Bíblia em que esta palavra é usada, mostra de que nunca foi pela ação de homens e sempre por uma ação sobrenatural de Deus. E o mais interessante, não quero entrar nessa seara aqui, mas ela indica a possibilidade de a criação no estado maduro. Indica de que foi criado do jeito que é. Adão não foi criado criança e depois foi envelhecendo. Ele foi criado do jeito que ele é, da maneira com que ele era no estado adulto. Essa indicação mostra de que, esta aplicação mostra de que as Escrituras, desde muito tempo já, sabem quem criou o universo e quem e como ele foi criado. Por outro lado, a cosmologia, a ciência hoje está num impasse, porque aquela regra que deu origem aos 13,8 bilhões de anos se mostrou errada, porque ela parte do pressuposto de que houve uma expansão homogênea do universo, e aquela figura mostra que isso não é verdade. No último ano nós começamos na cosmologia a observar muito mais o que se chama de matéria escura e energia escura, seja lá o que for, mas isso indica fundamentalmente que as regras de expansão do universo não valem, porque eu tenho muito mais força da gravidade atuando do que deveria ter nos modelos cosmológicos. Quando eu terceirizo a minha inteligência para dizer que a ciência explica tudo, me parece que nós não conseguimos responder quem é que ou como é que o universo foi criado. Ah, Paulo, tá bom. E outra pergunta. O que é a vida? Vou fazer uma confidência aqui. Eu estou largando tudo que eu estou fazendo, em termos científicos, para trabalhar com essa pergunta. Eu sou físico de formação, tal, mas eu estou focando em biologia. Eu vou aceitar, estou querendo aceitar um desafio aí para parar tudo que eu estou fazendo e fazer um pós-doutorado em biologia. Vamos ver se eles me aceitam lá. Eu estou em negociações. Mas essa é uma pergunta que eu faço no primeiro dia de aula para os meus alunos. Eu dou aula para os alunos de física, para os alunos de biologia lá na universidade. A primeira aula começa aí. O que é vida? O que você veio fazer biologia? E tem toda uma discussão lá. Mas veja, se eu for procurar no dicionário OAIS,
tem 12 definições sobre o que é vida. Uma delas diz o seguinte: é a propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Por favor, domingo passado eu pedi para que vocês não tivessem medo da palavra evolução, né? E aí, inclusive, é simpático, porque está evoluindo dentro de um ciclo só da vida, né? O sujeito nasce, vai crescendo, depois morre. Mas eu coloquei isso aí porque mostra, num primeiro momento, que a vida ela é finita, ela tem uma finitude. Pode parecer engraçado, mas eu digo isso para os meus alunos. A gente começa a morrer o dia que nasce. Perfeito? Eu vou crescendo, tal, mas eu começo, o zero é o dia que eu nasci. Aí depois é só contagem regressiva. Certo? E eu brinco assim, também, aí eles começam com essas discussões, eu digo assim, bom, sinto muito dizer isso para vocês, mas para a morte física não tem solução. Aí um ou outro pergunta assim, mas é para morte física? Por que para morte física? Ah, filho, deixa acabar a aula, depois a gente conversa. Mas enfim. A genética mostra que vida indica um sistema capacitado a submeter-se ao processo de evolução por seleção natural. Mutações, replicações e replicações dessa mutação. Opa, e agora parece que já é meio delicado. Então tá bom. Vamos lá para um site da NASA, em que diz, ou que se preocupa, tem toda uma área que é chamada astrobiologia, que tenta achar a origem da vida fora do planeta, né? E eles dizem lá, querem saber exatamente, desculpa, está em inglês, mas eu rapidinho traduzo aqui. O que é vida, afinal? Para ser caracterizado como um ser vivo, ele precisa se reproduzir, ele precisa passar por uma série de reações químicas. Tem uma palavra importante, porque para ser vida, ele precisa contabilizar de forma adequada a sua energia. Fica com isso aí na cabeça. E, como essa ciência ela é evolutiva, ela diz que existe ou tem que ter a capacidade de sofrer evolução do tipo darwiniana. Muito bem. De acordo com um cientista que por acaso é físico, que estudou os processos da vida, para ser vivo, para estar vivo precisa de duas coisas. Uma, fazer alguma coisa. 2, para ser vivo eu preciso continuar fazendo alguma coisa. Ora, para eu fazer alguma coisa, eu preciso metabolicamente de energia. Para continuar vivendo, mesmo que eu entre num estado quietinho ali, bem, tal, fico gastando as pizzas e as tapiocas que a Cláudia faz para mim, eu preciso de energia. A partir do momento em que eu não tenho mais energia disponível, eu morro. Perfeito? Tudo bem? Ok. Eu vou pular isso aqui, posso voltar depois se aparecer a pergunta. O importante, o interessante é que nessa situação, veja que nós estamos tratando de uma época anterior à descoberta do DNA. Para ser vivo, eu precisava ter leis físicas, experimentais, né? Observação experimental, mas eu preciso seguir processos de hereditariedade, divisão celular e seleção natural. Nós estamos falando de 1943. Mas essa frase é interessante aí do Schrödinger. A vida parece ser um comportamento, por favor, prestem atenção, ordenado da matéria. Não baseado na tendência de passar da ordem existente, que se perpetua para sempre. Veja, o que a ciência está indicando são duas coisas. A primeira delas, para que eu continue vivendo, eu preciso de energia. Mas todos os sistemas físicos, eles vão da ordem para a desordem.
menos a vida. Eu não vou fazer isso aqui agora, mas se eu pegasse aqui um conjunto de giz pequenos, pedacinho de giz, de cores diferentes, jogasse ele no chão aqui, esparramasse ele no chão, o que eu estou fazendo? Angélica disse a primeira questão, primeira coisa que eu queria ouvir. Eu estou criando desordem. Por quê? Porque se eu jogar uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, a chance daquilo chegar no mesmo grau de espalhamento dos gizes aqui é muito baixa. Mas também tem uma outra coisa que eu estou criando quando eu jogo o giz aqui. Eu estou criando o tempo. Porque jogar o giz aqui, lançar o giz aqui, dá início a um processo que teve origem quando eu peguei o giz da minha mão e joguei ele no chão. Eu dou origem ao tempo. Essa é uma outra questão. Mas veja, desafio. Peguei os giz aqui, joguei eles no chão. Como é que eu faço para voltar o giz na minha mão sem pegar o giz do chão? Mesmo problema visto de uma forma diferente. Eu pego uma xícara. Vocês estão olhando lá, eu não quero que vocês olhem, olhem para mim. Eu pego uma xícara, vou ali, pego ali o cafezinho, uma xícara de água quente, põe aqui. Falo assim, Neuza, toma conta aí para ninguém pôr a mão na minha xícara. A água estava quente, sei lá, 60 graus Celsius. O tempo, ó, eu disparei o tempo, né? Pus a xícara aqui e comecei a contar o tempo. Criei o tempo para esse processo. O tempo vai passando e a água vai esfriando. A pergunta da segunda lei da termodinâmica é: como é que eu faço para esquentar de novo essa xícara sem pôr a mão nela? O que a segunda lei da termodinâmica na física mostra é que os processos são irreversíveis. Perfeito? E a não ser que haja alguma coisa que dê origem, que reconstitua, que faça esse processo ser reversível, eu não tenho meios naturais para fazê-lo. A grande pergunta que a ciência se faz hoje é: se eu aparentemente acredito de que a vida é alguma coisa organizada, veja que jogar o giz no chão, deixar a caneca esfriar, isso mostra que eu tenho a tendência à desordem, a um processo irreversível. Mas a vida é um processo ordenado. Porque quando eu tenho os mecanismos de replicação celular, de divisão celular, aquilo segue uma ordem. Eventualmente ele dá errado, mas na grande maioria das vezes ele tem uma ordem. De onde vem a organização para manter a vida? Eu não vou conseguir explorar isso, mas veja, eu só consigo reesquentar a caneca, eu só consigo pegar os gizes e colocar na minha mão de novo quando eu realizo o trabalho, né, usando o linguajar da física, quando eu realizo o trabalho sobre aquele sistema. Tá bom, eu não peguei o giz, mas o irmão Elírio foi lá e catou tudo e colocou na minha mão de novo. Alguém realizou trabalho. A grande pergunta da biologia é: quem é que está realizando trabalho?
para manter a vida do jeito que ela é. Naturalmente existe um fluxo de calor do mais quente para o mais frio. Essa é a segunda lei da termodinâmica, que mostra o seguinte: a vida é o único processo que tem entropia negativa, ou seja, que faz alguma coisa que ela é reversível e antinatural, vamos colocar assim. Eu coloquei, não queria explorar muito isso, mas eu coloquei essas duas ideias assim, ó. Fiquem com isso na cabeça, principalmente a moçada aí para pensar. Um estado extremamente ordenado, ele tem baixa entropia, baixa desordem. Quando eu dou muita energia para o meu sistema, temperatura é o grau de agitação das moléculas, né? Esse negócio vai ficando com muita entropia. Só que muita entropia causa muita desordem. O que a ciência indica é que a vida é um estado muito ordenado. Então ele fere a segunda lei da termodinâmica. Não sei porquê, né, Paulo? Tudo bem. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. O Senhor formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. O que dá entropia negativa? O que dá ordem à vida? A ação sobrenatural de Deus. Não há uma outra resposta científica para um fato científico exato. O único processo que existe entropia negativa é a vida. Moçada gosta de ver sangue aí, né? Brincando, né? Ver sangue. No domingo passado eu estava falando sobre aqueles debates lá. Que todo mundo quer ver o Richard Dawkins debater com o William Craig Lane para ver. Eu não gosto muito disso. Mas tem um vídeo bastante interessante lá que diz assim, mais ou menos assim: a pergunta que calou Richard Dawkins. Aí o cara vai filmando, ele até diz assim: por favor, desliga a câmera. A pergunta é: o senhor consegue me dizer, senhor Richard Dawkins, qual é um evento observável com entropia negativa? É a vida. Da onde vem esta entropia negativa? Não tem resposta para isso. Interessante. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Olha de novo aqui o Bará. Tem toda uma discussão grande aqui sobre esse verbo, que eu não vou entrar nele aqui, mas só para chamar a atenção aí. Criou, a ação criadora de Deus. Deus criou o Bará, da mesma maneira que criou o universo, criou o homem. Projetado, planejado para viver assim. As constantes físicas da natureza indicam um planejamento muito exato para o universo. As escrituras já diziam isso, ou dizem isso claramente. A existência da vida, da sua maneira, ela só faz sentido com Bará, com a criação por Deus. Por fim, para dar tempo da gente conversar um pouquinho mais, me perguntaram sobre lugares razoáveis para ler. Principalmente esse conflito sobre teoria da evolução, criacionismo, intelligent design e o biologos, que eu comentei aqui um pouquinho semana passada. Tem muita coisa interessante, tá? Mas eu gosto de seguir algumas coisas. O site do William Lane é interessante. Depois eu passo isso para alguém e circula aí, vocês peguem os endereços. Eu gosto muito desse site Monergismo
que tem lá não só questões da apologética, mas tem uma série de outras discussões. Tem um blog que chama O Tempora, O Mores, desses 3 colegas aqui, que foram professores lá do pastor Hugo, o Solano Portela, que é esse aqui da direita, o pastor Augustus Nicodemos no meio, e o Mauro Meissner, à esquerda. E tem um outro que eu gosto de ler, que é o chamado Desafiando a Nomenclatura Científica, pouco conhecido esse, mas especificamente destinado a questões de biologia. Tá certo? Se eu puder indicar alguma coisa para vocês, eu indico também. Uma das questões que surgiu aqui no final do domingo passado era o seguinte. Paulo, alguém fez a pergunta, né? Se tiver aí, depois dá um aceno só para eu... E aquela história do design inteligente? Design inteligente em biologia é uma teoria,